Oi, turminha! Tudo bem com vocês? O programa Saberes em Casa está de volta, cheio de atividades legais. Mas antes de falar da programação, eu tenho um recadinho para vocês. Com a ajuda do papai e da mamãe, nós queremos que vocês compartilhem com a gente nas redes sociais toda essa experiência bacana que vocês estão tendo com o programa. É só postar uma foto com a hashtag Saberes em Casa e pronto! Nós vamos poder acompanhar juntinhos tudo que vocês estão fazendo aí de casa. E agora vamos lá! O desafio do dia é sobre eclipses. Você sabe o que é um eclipse? Sim? Não? Então já você descobre. E para realizar o desafio, você vai precisar de caderno, lápis e o que mais você tiver aí em casa. Além disso, teremos a continuação da leitura do livro Pequeno Príncipe, parte 8, Humorando nas Histórias, Alecrim Dourado, Brincadeiras e Cheirinho de Saudades e desenhos animados. Para encerrar o programa, hoje vamos falar sobre música. Vocês sabiam que a música é uma boa maneira para aprender matemática? Então fiquem ligados que o programa vai começar. Vocês conhecem o figo? Cheiroso e saboroso. Essa é uma das frutas preferidas do meu pai. Aqui na minha casa a gente tem uma figueira e hoje de manhã o meu pai colheu figos para mim. E eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era bem pequenininha, sabe qual é a história que eu mais gostava de ouvir? Contada pelo meu pai. E era uma história que eu pedia: papai, conta de novo, papai, conta de novo. E o meu pai então sempre repetia a história. É a história da figueira. Hoje, é claro que convidado por esses figos, eu vou contá-la para vocês. Jardineiro do meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Pelos figos da figueira que o passarinho comeu. Xô, passarinho da figueira do meu pai, xô, passarinho da figueira do meu pai. Era uma vez um senhor viúvo que tinha uma filha muito bonita, com os cabelos longos e louros como ouro. Sua mãe em vida penteava os cabelos da menina como se realmente fossem fios de ouro. Na vizinhança vivia uma moça que queria se casar com o pai da menina. E tantos agrados ela fazia à menina, que a menina então um dia chegou ao pai e disse: papai, por que você não se casa com a vizinha? Ela é tão boa para mim. Todos os dias quando eu vou à sua casa, ela me dá pão com mel, papai, pão com mel. E o pai então da menina, abaixando-se na altura do seu olhar, olhando nos seus olhos, ele lhe disse: minha filha, hoje ela lhe dá pão com mel, mas se eu me casar com ela, ela vai lhe dar pão com fel. Pão com fel, papai. É, minha filha, pão com fel. A menina então foi buscar o significado. O que significava aquilo? Pão com fel? Você sabe o que significa pão com fel? Faça como a menina. Busque, pergunte, o que será pão com fel? Se pão com mel trazia alegria à menina, será que pão com fel poderia lhe trazer tristeza? Assim pensava a menina, mas ela não acreditava e ela então insistia para o seu pai. E o pai então
se casou com a vizinha. Ah, foi uma festa incrível! A menina ficou tão feliz, tão feliz! Mas, logo depois, a madrasta começou a machucar o seu coração. Qualquer coisa que a menina fazia, a madrasta brigava e a madrasta batia. Isso foi entristecendo a menina e aquela lembrança do pão com fel ficava dentro dela. E não é que o pai tinha razão? No fundo do quintal, o pai tinha uma enorme figueira, grande, alta, bonita, folhuda, repleta de figos, saborosíssimos. E a madrasta então pedia para a menina que todos os dias fosse ficar debaixo daquela figueira para vigiá-la, não permitindo que os pássaros viessem comer os figos. E assim a menina passava todos os dias vigiando aquela figueira. Mas vocês sabem, as crianças querem brincar, as crianças querem correr, as crianças querem dançar, querem cantar. E às vezes ela se distraía. E quando ela se distraía, os pássaros vinham e comiam os figos. A madrasta ficava muito brava, muito enraivecida e batia na menina e brigava com a menina. Certa vez, o pai da menina foi fazer uma viagem a trabalho. Somente as duas ficaram em casa. E a madrasta então ordenou que ela ficasse debaixo da figueira vigiando e que nenhum pássaro comesse os figos. A menina então passou o dia inteiro. Só que ela estava tão cansada que adormeceu. E o que aconteceu? Os pássaros vieram e comeram os figos. Ai, caramba, que distração! A madrasta ficou ainda mais enraivecida e então levou a menina para o fundo do quintal, onde tinha um capinzal, e enterrou a menina. Quando o marido então chegou, o pai da menina, perguntando pela menina, a madrasta disse que não sabia, que ela então tinha desaparecido. Só que no final da tarde, o jardineiro foi ao fundo do quintal colher capim para dar ao cavalo. E no momento então que ele passou a foice, ele ouviu um canto choroso, melodioso que vinha debaixo da terra e que cantava assim: Jardineiro do meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Pelos figos da figueira que o passarinho comeu. Xô, passarinho da figueira do meu pai, xô, passarinho da figueira do meu pai. O jardineiro, ao ouvir aquele canto, ficou desesperado. Mas, meu Deus do céu, que voz é essa que eu tô ouvindo, que vem aqui de dentro da terra e tá cantando isso? Foi só eu passar a foice? Ai, meu Deus do céu, que eu tenho que chamar meu patrão. E correu para dentro da casa e chamou o patrão. O patrão veio desesperado. Mas o que é que tá acontecendo? Olha aqui, meu senhor, eu vou passar a foice, o senhor vai ouvir. Eu tô ouvindo um canto de menina, um canto... Então vai, passa a foice, vamos ouvir. E quando então passou a foice... Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Pelos figos da figueira que o passarinho comeu. Meu Deus, é minha filha! Cava essa terra, homem! Cava essa terra! E o jardineiro então cavou. Ai, o pai retirou a filha e abraçou
abraçou a menina com tanto carinho, com tanta saudade. Levou a menina para dentro de casa e arrastou a madrasta para fora da casa e para fora da sua vida para sempre, ficando então somente com sua filha. E esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. O rei, meu senhor, que conte outra. Chô, passarinho da figueira do meu pai, chô, passarinho da figueira do meu pai. A página do programa Saberes em Casa está te aguardando com muitas atividades. Aqui você pode acompanhar tudo o que passa na sua telinha. Você encontra os programas já exibidos, conteúdo para baixar gratuitamente, além de vídeos e jogos para deixar seu dia repleto de conhecimento e diversão. Acesse o portal da educação. A queimada. Quanta fumaça preta! Será que é um incêndio? Oh, tem alguém aí? Querem que eu chame o bombeiro? Mãe, é a Teca. Sim, tá tudo bem. Não, mãe, o Guto não quebrou nada. Ainda. Eu queria perguntar se você viu algo estranho na casa do lado quando você saiu de manhã. É que parece que tá pegando fogo. Tem uma fumaça saindo bem preta. É mesmo? Eu liguei pra minha mãe. Ela disse que conversou com o seu Antônio ontem e que ele contou que ia queimar o terreno porque ele estava enchendo de árvores que ele não queria. Porque ele não gosta muito de árvores, porque elas tapam a vista da janela do quarto dele. Então, o seu vizinho, o seu Antônio, botou fogo nas árvores do terreno dele. Ia perguntar pro meu avô o motivo, mas ele tá cochilando. Ele fica bem bravo quando eu acordo ele. Pois é, e minha mãe falou pra ele que era ruim, porque a fumaça polui a vizinhança e pode causar doenças nos nossos olhos e pulmões. Que malvado! Aí ele disse pra ela que ia pensar. Não pensou muito, né? Eu acho, Bia, que a gente tem uma missão. Qual? A gente tem que parar esse fogo. Não adianta, isso eu já tentei. Tenho outra ideia. Qual? Alô? Oi, seu Antônio. É a Teca, filha da Marília. O senhor notou que tá saindo fumaça da sua casa? Sim, eu sei que o senhor quer limpar o terreno, mas o senhor não sabe que a fumaça que vem daí faz mal para as criancinhas da vizinhança? Nossa, o seu Antônio fala muito. Deixa eu falar com ele. Oi, seu Antônio. É a Bia, neta do Aristeu. Fogo faz muito mal pro solo, sabia? Nunca mais vai crescer nenhuma plantinha no seu terreno. E ele ainda vai ficar todo esburacado e... Nossa, Teca! Ele disse que o fogo tá chegando perto da casa dele e que ele precisava desligar correndo. Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou ver lá da casa do vovô. Ufa! Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio. Não se preocupem, arvorezinhas. A gente nunca vai botar fogo em vocês, tá? E agora, que tal a gente brincar de enroscar um pouquinho a nossa língua? Vamos tentar? O que será que vai sair para ser um grande desafio para a gente hoje?
Caramba! É bastante desafiador. Escutem. Pia o pinto, pinga pia. Pinga pia, pia o pinto. Quanto mais a pia pinga, mais ainda o pinto pia. Só que agora o desafio é tentar falar um pouquinho mais rapidinho tudo isso. Vamos lá? Vamos tentar? Pia o pinto, pinga pia. Pinga pia, pia o pinto. Quanto mais a pia pinga, mais ainda o pinto pia. Vamos lá, quero ouvir vocês. Eu vou falar então devagarzinho e você vai repetir comigo, tá bom? Vamos lá. Pia o pinto. Pinga pia. Pinga pia. Pia o pinto. Quanto mais a pia pinga, mais ainda o pinto pia. Vamos tentar tudo junto? Um pouquinho mais rápido? Pia o pinto, pinga pia, pia o pinto. Quanto mais a pia pinga, mais ainda o pinto pia. Mais rápido? Pia o pinto, pinga pia, pia o pinto. Quanto mais a pia pinga, mais ainda o pinto pia. Ufa! Faça esse desafio em casa. Brinque com a mamãe, com o papai, com os irmãos. Quem sabe, bem pertinho da pia. Enquanto a pia pinga, você imita um pinto piando. Pinga pia, o pinto pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Guto, o baixinho. Nossa, mas o seu cabelo tá tão lindo hoje. E essa roupa? E agora, para onde vamos? Você eu não sei, Cristine. Eu vou comer minha cenoura. Cenoura? É, e o que que tem? Eu nunca vi robô comer cenoura, Guto. É pra emagrecer, ficar esbelto. Por que o seu robô é gordo? Não, é pra não engordar. Ah, sei. É que na verdade, Teca, eu tô morrendo de fome. Eu também. Você quer comer biscoito? Eu acho que eu consigo pegar sem a mamãe ver. Você fica aqui vigiando pra ver se a mamãe vem. Se ela vier, você me avisa. Eu tô lá pegando biscoito. Tá, mas por que tanto segredo? É que a mamãe sempre fala, se a gente comer biscoito de tarde, aí à noite, na hora da janta, a gente fica sem fome. Tá, então corre lá, anda. Que delícia! Que fome que eu tô! Então toma, esse é seu, porque esse daqui é meu. Esse biscoito é muito bom. Já acabou. Pega mais um pouquinho lá pra gente, Teca. Tá bom, mas agora a gente troca. Eu vigio e você pega. Eu? Subir na cadeira? O que que tem, Guto? Anda, vai logo antes que a mamãe volte. Tá bom. Guto, vai logo. Se estica, menino. Faz de conta que você é de elástico. Tô tentando, mas eu não consigo. Eu sou baixinho. Ai, então deixa que eu vou aí. Sai daí logo. Sai, sai, sai. Esse biscoito serviu pra enganar a fome. Mas Teca, peraí. Deixa eu ver o seu braço. É como eu imaginei. O meu braço é menor que o seu. É porque você é mais baixinho mesmo. Ué, mas o que é que tem? Além de ser mais baixo, o meu braço é menor também? Acho que tudo é um pouco menor mesmo. Peraí, deixa eu ver. Bota seu pé aqui. Guto, definitivamente você é baixinho. Baixinho? Baixinho nada. Sabe o que a mamãe diz que eu sou? Mignon. Mignon? Uhum. Que nem filé mignon? Não sei. Ela disse mignon. Essa conversa tá me deixando com uma fome. Eu também.
Vamos brincar de o que é? Adivinha, adivinhão! Vamos lá para nossa caixinha. O que será que vai sair pra gente no dia de hoje? Vamos lá. Opa! O que é? Tem folha e não é caderno. Tem vida e é de madeira. Tem raiz e não é dente. Tem fruta e não vai à feira. Eu vou repetir. Tem folha e não é caderno. Tem vida e é de madeira. Tem raiz e não é dente. Tem fruta e não vai à feira. Um tempinho para você. Opa! Acho que alguém disse a árvore. É isso mesmo! Parabéns! Vamos para a próxima? Vamos lá. Ah, essa adivinha é muito engraçada. Atenção! O que é? Desgraça, desagradável. Aperta no corpo inteiro. Começa na hora errada, termina lá no banheiro. E agora eu vou repetir. Desgraça, desagradável. Aperta no corpo inteiro. Começa na hora errada, termina lá no banheiro. Oi. Um tempinho bem rapidinho. Oi. Ai. A dor de barriga. Ah, eu ouvi alguém falando aí. É isso mesmo. Ai, só de imaginar, né, gente? Vamos para a próxima? Vamos lá. O que é? Tem asa, mas não é ave. Tem cor, mas ninguém pintou. Voa pelo vento. Só vive beijando a flor. Ai, que bonita essa adivinha, não? Vou repetir. Tem asa, mas não é ave. Tem cor, mas ninguém pintou. Voa pelo vento. Só vive beijando a flor. Um tempinho para você. Quem disse a borboleta acertou. Voa, borboleta pelos ares. Coisa linda. A gente se vê voando. Uma casa e uma horta. Cadê o cara pálida? Ahá! Ô, Guto, eu acho que oca não tem porta, não. Será, Vitor? Não com esse desenho, pelo menos. Se eu acho essa brincadeira tão divertida, não. As meninas não vão descer pra brincar? A Teca tem um monte de lição. Ah, eu ia convidar ela pra tomar refrigerante na minha casa. Esquece. Ah, mas construir as casas foi divertido, vai. É. Por que será que os índios preferem oca de palha e não casa de tijolo, hein? Ué, tem alguma diferença prática? Sei lá. Tijolo é mais duro, né? E duro é melhor que mole, por quê, seu bocó? Eu não sou um bocó. Eu sou um chavante. Aliás, você quer ser o índio um pouco? Quero. Deve ser bem mais legal morar na oca.
Mas tem que saber fazer, né? Essa sua ficou meio torta. Se chover, vai chover dentro. Deve sempre chover dentro. Claro que não. É impermeável e é quentinha também. Eu já fui com os meus pais numas ocas de verdade no museu. E eu vou ganhar de você nessa brincadeira. Que nem eu sempre ganho. Vai nada. Vou sim. Mas antes eu quero sua ajuda pra consertar isso aqui. Isso! Assim não vai chover dentro. Sabia que pro clima do Brasil, essa parede é uma das melhores coisas? Ah, mas aí dentro, ninguém nem tem quarto separado dos pais. Não precisa. Índio adora fazer tudo junto. E dá pra dar uma festa na sala da oca. Vamos dar uma festa e chamar as meninas. É que a Teca tem muita lição. Ficou ótima. Sabe de uma coisa, Boto? Acho que vou me casar com uma índia quando eu crescer. Credo, e eu não vou casar com ninguém quando crescer. Me ajuda a arrumar dentro da minha agora? Claro. Oba! Por que será que o homem branco se dava tão mal com o índio que nem a professora falou? Eu acho que eles não sabiam brincar juntos. Não eram melhores amigos que nem a gente. Como eu gosto dos pássaros! E eu tô sentindo uma vontade muito grande de convidar você para cantar e dançar comigo uma música que conta a história de um sabiá e de uma menina. Vamos cantar comigo? Aprenda essa canção e cante, cante como um pássaro e dance, dance como uma criança sapeca. Vamos lá? Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu da gaiola, foi cantar no abacateiro, e a menina vive a chama, vem cá, Sabiá, vem cá. Sabiá fugiu da gaiola, foi cantar no abacateiro, e a menina vive a chama, vem cá, Sabiá, vem cá. Gostaram? Vamos então remexer este corpo e cantar esta canção que conta essa história tão bonita. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu da gaiola, foi cantar no abacateiro, e a menina vive a chama, vem cá, Sabiá, vem cá. Sabiá fugiu da gaiola, foi cantar no abacateiro, e a menina vive a chama, vem cá, Sabiá, vem cá. Vocês! Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Parabéns! Que voz linda você tem! Cante muito, cante sempre, seja feliz!
Hoje é um poema de Henriqueta Lisboa, que se chama Pomar. Menino, madruga, o pomar não foge. Pitangas maduras dão água na boca. Menino descalço não olha onde pisa, trepa pelas árvores agarrando pêssegos. Pêssegos macios, macios, como a flor, dentadas de gosto. Menino, cuidado, jabuticabeiras novinhas em folha não aguentam peso. Rebrilham sem olhos agrupados negros e as frutas estalam. Espuma de vidro nos lábios de rosa, menino guloso. Menino guloso, ontem vi um figo, mesmo que um veludo, redondo, felpudo, e disse: este é meu, meu figo onde está? Passarinho comeu, passarinho comeu. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Missão Marte. Eu sou Júpiter, do planeta Júpiter. Eu sou a Luna, lá da Lua. E esse aqui no meio é o Sol. Se a gente pudesse morar em outros planetas, bem que a gente podia ter uma casa de praia no Sol, né? Aí todo dia ia ser verão. Só que o Sol não é um planeta, Júpiter. E lá deve ser muito quente. Com certeza. O Cláudio quer brincar também. E ele trouxe Marte. O Cláudio quer morar em Marte. Olha, Marte não é tão quente. É que Marte fica mais distante do Sol. Ah! Será que dá pra gente morar em Marte? Eu acho que se lá tiver água, dá. Viu, Cláudio? Se tiver água, dá pra gente morar em Marte. Mas por que precisa de água pra gente poder morar em Marte, Luna? Porque aonde tem água, tem vida. E se existe vida, é porque dá pra morar lá. Tá, mas será que tem água em Marte? Será? Será que também tem água em Marte? Eu quero saber. Eu também, Júpiter. Eu também quero saber. Eu quero saber porque o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. E agora? Como a gente vai fazer pra descobrir se tem água em Marte? Observando Marte bem de pertinho. Júpiter, Cláudio, já sei como a gente vai fazer essa super observação. Vamos nos secar e visitar o Galileu. Vamos procurar Marte. Tchim! Achei, Júpiter. Equipe Bagre Azul, Marte está no foco. Obrigada, Galileu. Vamos começar a nossa observação Terra-Marte. Não esqueça as anotações, cientista Luna. E aí, Luna? Achou água? Calma, Júpiter.
Precisamos observar com calma. Depois de você sou eu. Nossa! Marte parece muito com a Lua, só que vermelha. Precisa notar isso. Minha vez. Olha, tem buracos em Marte. Acho que são piscinas. Luna, o Cláudio também quer ver Marte. É grande, né? Marte está entre a Terra e Júpiter. Legal! É perto da Terra, mas longe do Sol. Será que essas manchas em Marte são de água? Será que são rios? Ou será que é um mar? É um mar que tá cheio de peixes peludos, com um montão de olhos e muito mais dentes do que tubarão, sabia? Como a gente vai descobrir se esses buracos em Marte têm água, hein, Luna? Olha, é o Curiosity. Quem? O Curiosity Júpiter, o robô enviado em missão para Marte. É isso! A gente vai fazer de conta que era robô e ia em uma missão a Marte. Legal! Vamos procurar os peixes marcianos. Somos robôs! Será que a gente pode voar como um foguete, Luna? É o Curiosity! Acho que ele veio pescar peixe marciano. Bem-vindos, amigos exploradores. Fizeram boa viagem? Fizemos sim! Muito obrigada! A nave balançou um pouquinho, mas a gente nem sentiu direito. Né, Cláudio? A gente não tem medo de nada. Queremos muito começar a nossa nova missão. Cadê a água de Marte? Onde ela fica? A nossa missão é descobrir se aqui em Marte tem água. Ai! A minha cauda tá congelando! Planeta Marte marcando temperatura de menos 140 graus centígrados. Menos 140 graus? Nossa! Nenhum lugar na Terra é tão frio! E agora? Ô, Luna, como a gente vai pescar com esse frio? Ô, Júpiter, se aqui é tão frio, a água deve estar congelada, como os lagos no inverno. Exatamente, robô Luna. Foram encontrados sinais de água congelada em Marte. Oba! Vamos poder morar em Marte, então. Foi neste local que encontramos sinais de água. Seria legal ter uma casa de praia aqui. Pera, ô Curiosity, a água de Marte vem do rio ou do mar? Há sinais de que a água seja salgada. Como o mar! Essa é a melhor experiência de todas! Vamos escolher um lugar legal para nossa casa de praia. Bem na frente do mar, cheio de peixe. A gente pode morar em Marte e passar férias na Terra. Para os humanos morarem em Marte, é preciso que o planeta passe por uma terraformação. Terraformação? É a transformação de Marte em um lugar mais parecido com a Terra. Será que dá pra fazer essa terraformação pras férias? Não tem nenhum feriado antes. Curiosity, como seria a vida em Marte? A vida em Marte seria bem diferente. Para começar, nada quente. Em vez de caminhar, flutuar. Esqueça qualquer roupa. Calça, bermuda, blusa, camiseta. A moda em Marte é interestelar. Aqui seu traje é espacial. Ideia de gênio, já que além do frio em Marte não tem oxigênio. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser muito legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Eu quero uma casa de praia em Marte. Eu também, Júpiter. Podemos procurar os peixes agora?
Luna, acho que o Cláudio achou um peixe peludo marciano. Ai, Cláudio! Oba, minha pantufa preferida. Obrigado, Cláudio. Galileu, olha só o meu urso marciano. Ele é meio urso, meio pé grande. Nossa, e como os ursos marcianos respiram? Com trajes interestelares. É porque em Marte não tem oxigênio. E a gente vai ter uma casa de praia em Marte, bem em frente ao mar marciano, igual essa aqui. Uma casa de férias marciana? Que legal! É mesmo! Galileu, quer assistir o show da nossa missão em Marte? Esses são os nossos desenhos da missão a Marte. Eu que desenhei o urso. Obrigada, Júpiter. Ficou muito lindo. Eu também desenhei o pinguim marciano. E a Luna desenhou o Curiosity. Vem logo, Júpiter. Vovô, vovó, Galileu, capitão, eu sou a robô Luna. E esses são o robô Júpiter e o robô Cláudio. Eu vou contar pra vocês como é a vida em Marte. Fala da nossa casa de praia marciana, Luna. Calma, Júpiter. A vida em Marte seria bem diferente. Para começar, nada quente. Em vez de caminhar, flutuar. Esqueça qualquer roupa. Calça, bermuda, blusa, camiseta. A moda em Marte é interestelar. Aqui seu traje é espacial. Ideia de gênio, já que além do frio em Marte não tem oxigênio. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser muito legal. Vem cá, vovó. Vem pra cá, vovô. Galileu, vem dançar com a gente. Mas dá pra dançar sem ser robô? E sem traje espacial? Claro que sim! O capitão vai furar minha bola. Capitão, já aqui com essa bola. Muito bom show sobre Marte, Luna. Obrigada, Galileu. Minha barriga tá roncando. Eu acho que eu tô com fome. Eu vou preparar um lanche pra gente. De novo? Mas que barulhão! Por que será que a nossa barriga ronca? Será que outra parte do corpo também ronca? E a barriga do Cláudio? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna. Luna, Luna. A página do programa Saberes em Casa está te aguardando com muitas atividades. Aqui você pode acompanhar tudo o que passa na sua telinha. Você encontra os programas já exibidos, conteúdo para baixar gratuitamente, além de vídeos e jogos para deixar seu dia repleto de conhecimento e diversão. Acesse o portal da educação. Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Como foi de ontem para hoje? Eu confesso que estou muito preocupada com o Pequeno Príncipe chorando. Que história é essa? Ele já tinha passado por isso. E vocês? Já pegaram lá a cópia do livro para acompanhar a leitura? Vamos retomar logo? Vamos lá? Então vamos lá. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o Pequeno Príncipe, que se voltou, mas não viu ninguém. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem é você? Perguntou o Pequeno Príncipe. É muito bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, disse o príncipe. Eu estou muito triste. Não posso brincar com você, respondeu a raposa. Ninguém me cativou ainda. Ah, desculpe, disse o príncipe. Mas depois de refletir, acrescentou. O que significa cativar? Você não é daqui? Disse a raposa.
Que anda procurando? Eu procuro as pessoas, disse o Pequeno Príncipe. Mas o que quer dizer cativar? As pessoas, disse a raposa, possuem espingardas e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É tudo que lhes interessa. Você anda à procura de galinhas? Não, respondeu o Pequeno Príncipe. Anda à procura de amigos. Mas o que quer dizer cativar? É uma coisa quase sempre esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Pra mim, você é um menino igualzinho a 100 mil outros meninos. E eu não preciso de você. E você tampouco precisa de mim. Não sou pra você mais do que uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas, se você me cativar, passamos a ter necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo e eu serei única para você. Estou começando a entender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor? Creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Na terra, a gente vê todo tipo de coisas. Não foi na terra, disse o Pequeno Príncipe. A raposa pareceu intrigada. Em outro planeta? Sim! Há caçadores nesse outro planeta? Não. Isso é bom. E há galinhas? Não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas logo retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço galinhas, os homens me caçam, todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. Isso me aborrece um pouco. Mas se você me cativar, minha vida se iluminará. Identificarei o barulho dos seus passos, que será diferente de todos os outros. Esses outros me farão meter-me no buraco. Os seus me chamarão para fora dele, como se fosse música. E depois, olhe, está vendo lá de longe os campos de trigo? Não como pão. Trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me dizem nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos dourados. Por isso, será maravilhoso quando você me cativar. O trigo que é dourado me fará lembrar você. E amarei ouvir o vento nos trigais. A raposa se calou e olhou demoradamente para o Pequeno Príncipe. Por favor, me cative, disse ela. Eu bem que gostaria, respondeu ele. Mas eu não tenho muito tempo. Tenho que fazer amigos e conhecer muita coisa. A gente só conhece as coisas que a gente cativa, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram tudo pronto das mãos dos comerciantes. E como não existem comerciantes de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você deseja um amigo, me cative. O que preciso fazer então? Tem que ser muito paciente, respondeu a raposa. Você se sentará um pouco distante de mim, na relva, assim. Eu olharei para você pelo canto do olho e você não dirá nada. A linguagem é fonte de mal-entendidos, mas a cada dia você sentará um pouco mais perto. No dia seguinte, o Pequeno Príncipe voltou. Teria sido melhor se voltasse à mesma hora, disse a raposa. Se, por exemplo, você vier sempre às 4 horas da tarde, desde as 3 já começarei a ficar feliz. Mas a hora avança e mais feliz vou ficando. Quando forem 4 horas, já estarei inquieta. Descobrirei quanto vale a felicidade. Mas se você vem a qualquer momento, não saberei nunca que horas preparar meu coração. É preciso haver um ritual. O que é um ritual?
ritual? Indagou o Pequeno Príncipe. É outra coisa também muito esquecida, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente do outro, uma hora diferente das outras. Meus caçadores, por exemplo, têm um ritual. Às quintas-feiras, eles dançam com as moças da vila. Por isso, acho a quinta-feira um dia maravilhoso. Que é amanhã, né, gente? Posso vir até a vinha passear. Se os caçadores dançassem qualquer dia, todos os dias seriam iguais. E eu nunca teria minha folga. E assim, o Pequeno Príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, ela disse: eu vou chorar. A culpa é sua, disse o Pequeno Príncipe. Eu não queria lhe fazer mal. Foi você que quis que eu a cativasse. Foi, disse a raposa. Mas você vai chorar? Vou. Então não ganhou nada com isso. Ganhei sim, disse a raposa. Graças à cor do trigo. E acrescentou: vá rever as rosas. Compreenderá que a sua é única no mundo. Quando voltar para se despedir, eu lhe darei de presente um segredo. O Pequeno Príncipe foi rever as rosas. Vocês não são absolutamente iguais às minhas rosas. Não são nada ainda, disse-lhes ele. Ninguém cativou vocês. E vocês ainda não cativaram ninguém. São como a minha raposa era. Ela era uma raposa igual a 100 mil outras. Mas eu a tornei minha amiga. E por isso agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram aborrecidas. Vocês são belas, mas são vazias, disse-lhes ele. Ninguém está disposto a morrer por vocês. Alguém que passe por aqui pode pensar que minha rosa é igual a vocês. Mas ela sozinha é mais importante que todas vocês. Pois foi ela a quem sempre riguei. Foi ela que pus numa redoma. Foi ela que protegi com um paravento. Foi por ela que eu matei as larvas, salvo 2 ou 3 vezes por causa das borboletas. Foi a ela que eu ouvi se queixar, ou se vangloriar, ou às vezes se calar, porque ela é minha rosa. E voltou aonde estava a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. A gente só vê bem quando vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Repetiu ele para não se esquecer. Foi o tempo que perdeu com a sua rosa que a tornou tão importante. Foi o tempo que perdi com a minha rosa. Repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram esta verdade, disse a raposa. Mas você não deve esquecê-la. Você é eternamente responsável por aquilo que cativou. É responsável por sua rosa. Eu sou responsável por minha rosa, repetiu o Pequeno Príncipe para não se esquecer. Gostaram, pessoal? Até que enfim o nosso Pequeno Príncipe voltou a se alegrar. Eu já tô até ficando com um pouquinho de saudades da nossa história, né? Só temos mais 2 partes, 5ª e 6ª. E o Pequeno Príncipe cativou a raposa. E você? Vai cativar alguém hoje? Não se esqueça, o essencial é invisível aos olhos. Um beijo! Tchau! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho algo muito legal no nosso encontro, só que nós já vamos começar ele de uma maneira diferente. Todos os dias eu me apresento, eu dou um bom dia, eu converso um pouquinho com vocês
e peço para anotarem no caderno o tema do nosso encontro e a data. Não é isso? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos descobrir juntos qual é a palavra, qual é o tema do nosso encontro. Isso mesmo. Eu trouxe uma proposta onde no final dela nós descobriremos o assunto que será abordado no nosso encontro de hoje. Então vem comigo. Pronto, já estou aqui. Vou ficar pequenininha aqui na sua telinha de novo, tá bom? E vamos experimentar o Kahoot. Eu separei algumas frases que vocês vão precisar me ajudar a encontrar a resposta correta. Para cada frase, vocês vão ver que tem um tempinho na tela para que vocês consigam a resposta correta, tá bom? Acabando a alternativa, escolhendo a alternativa, nós vamos registrar a palavra aí no nosso caderno, eu também vou registrar aqui no meu. E aí, a Pro vai pedir para que vocês circulem uma das letras dessa palavra. No final, quando nós juntarmos todas as letrinhas circuladas, nós vamos descobrir a palavra misteriosa do nosso dia. Então, para cada frase, para cada palavra, quando nós encontrarmos essa resposta, seria legal vocês escreverem isso, uma palavrinha embaixo da outra, porque daí quando nós circularmos as letrinhas, fica mais fácil visualizar a palavra do dia, tá bom? Então, eu vou usar esse aplicativo que chama-se Kahoot, tá bom? E aí, ao longo, eu vou dando outras orientações para vocês. Preparados? Então, vem comigo. Vou começar aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar com uma bem fácil. Qual é o nome do nosso planeta? Então, olha aí embaixo que tenho 4 alternativas para vocês. Você acha que é o Sol? Está marcado aí em vermelho. A Lua está no azul. A Terra está no amarelo. E Marte está no verde. Qual é a sua escolha? Olha o tempo passando ali do ladinho. Acabou o tempo. Olha a resposta correta aí. O nome do nosso planeta é Terra. Então, você vai anotar a palavra Terra no seu caderno. E desta palavra, eu quero que vocês circulem a letra E. Eu já vou anotar aqui também. Então, a palavra é Terra. Vamos escrevê-la do seu melhor jeito. E circulem a letra E. Vamos lá? Então, próximo. O que será que vem? Na Lua, a superfície é cheia de... por causa da queda de meteoroides e asteroides. Não fica desesperado, ó. A perguntinha, ela sobe aí na tela. Ela primeiro aparece grandona, depois ela fica menorzinha aí em cima da sua tela, tá bom? Então, você acha que a palavra que completa aí corretamente é água, crateras, seres vivos ou atmosfera? Qual você escolhe? O tempo tá passando. Vamos lá, mais alguns segundinhos. Se você já escolheu, anote aí no seu caderno. Eu já escolhi minha resposta, já vou anotar. São crateras. Anote a palavra crateras aí no seu caderno e você vai circular a letra C. Vamos lá? A primeira palavra foi terra. Eu pedi para circular a letra E. E agora a palavra está marcadinha aí em azul, crateras. E eu quero que você circule a letra
C. Já consegue imaginar qual é a palavra misteriosa? Ainda tá difícil, né? Vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso agora? A Lua é o satélite natural da Terra. Você acha que isso é verdade ou isso é falso? O que você escolhe? Se você já escolheu a sua resposta, azul ou vermelho aí, anote a palavra Lua no seu caderno. Eu já vou anotar a minha. Tempo esgotado. É verdadeiro. A Lua é o satélite natural da Terra. Então, da palavra Lua, a Pro quer que vocês circulem a letra L. Vamos lá? Já vamos passar para a próxima. E agora? Vamos ver se vocês lembram. O que foi o Big Bang? Foi a explosão do Sol? Será que foi uma explosão de estrelas? Ou será que foi uma chuva de meteoros? Ou vocês acham que é a explosão que formou todos os planetas? Qual vocês escolhem? Essa eu deixei um pouquinho mais de tempo também, hein? Pensa aí direitinho. Eu falei bastante para vocês de Big Bang, hein? Quero ver. Quem já escolheu, anote no caderno a palavra Big Bang. Está escrita aí em cima na sua tela. Tá acabando o tempo. Foi a explosão que formou todos os planetas, acertaram? Então vamos lá. Da palavra Big Bang, nós vamos circular a letra I. Anote aí a palavra Big Bang e circulem a letra I. E eu já vou passar para a próxima, está quase acabando. Vamos lá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são estrelas? Você acha que são satélites? Ou será que são planetas? Sua opinião é que eles são meteoros? São nomes de meteoros? Então escolham aí. Essa foi rapidinho, né? São planetas. Você vai anotar aí no seu caderno a palavrinha planetas, que está marcado aí em amarelo para vocês. Anotaram? Já vou anotar aqui também. E vocês vão circular a letra P. Então, a nossa palavra agora é planetas, nossa quinta palavra. E vocês vão circular a letrinha P. Falta só duas. Vamos lá. Próximo. Verdadeiro ou falso? O Sol é o maior planeta que forma o sistema solar. Deixei pouquinho tempo. Isso é verdade ou isso está errado? É falso? O Sol é um planeta? Que você escolhe? É falso, né? O Sol não é um planeta. O Sol ele é uma estrela, a maior estrela que forma aí o nosso sistema, que é o sistema solar. Então agora vocês vão anotar aí no caderno a palavra Sol, bem pequenininha, né? E anotando a palavrinha, vocês vão circular a letrinha S. Então anotem Sol e circulem a letra S. E vamos para a última.
Você já descobriu qual é a palavra misteriosa que vai revelar o assunto do nosso dia, do nosso encontro? Tá fácil, hein? Só falta uma letra. Vamos lá. Pedaços de rochas, quando passam pela nossa atmosfera, são asteroides, meteoroides, meteoros ou estrelas? O que você escolhe? Em pouquinho tempo essa também, hein? Eu já anotei a minha resposta aqui, e vocês? São meteoros. Então, a última palavra que nós vamos registrar do nosso Kahoot é a palavra meteoros. E vocês vão circular a letra E. Vamos juntar agora todas as letrinhas que eu pedi para que vocês circulassem aí? A nossa lista ficou Terra, crateras, Lua, Big Bang, planetas, Sol e meteoros. Juntando todas as listas que eu pedi, todas as letras que eu pedi para que vocês circulassem aí nessa lista, qual palavra que formou? Então, espera aí que eu já vou voltar. Viu só? Então, essa é a nossa palavra misteriosa, eclipse, que significa ocultar-se. Mas como será que isso acontece? Nós vamos ver isso na prática. Eu vou simular aqui para vocês uma experimentação que mostra como que um eclipse acontece. Então, vamos lá mais uma vez e observem aqui juntinho comigo. Então, para demonstrar o que acontece com um eclipse, eu trouxe aqui para vocês uma representação bem simples, tá? Aqui nós temos a representação do planeta Terra e aqui nós temos a representação do nosso satélite, a Lua. A lanterna vai fazer a função do Sol. Então, quando nós temos um eclipse, o que vai acontecer é um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Essa é uma das possibilidades. O planeta Terra está se movimentando, a Lua também se movimenta. Então, existem alguns momentos nesta órbita que eles ficam alinhados. E aí, o que vai acontecer? Se esse alinhamento for do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos então Terra, Lua e aqui nós vamos ter o Sol. Observem que do jeito que está, a Lua, ela está bloqueando a chegada da luz do Sol aqui na Terra. Tá vendo essa sombra que está se formando aqui no nosso planeta? Conforme o movimento vai acontecendo, olha lá o que vai acontecendo com a superfície da Terra. Ela começa a ficar mais clara. Então, nós temos um eclipse parcial. Quando a Lua bloqueia totalmente a passagem, olha lá a Terra como está. Totalmente sombra. Então, neste caso aqui, nós temos um eclipse total. Quando acontece um eclipse total, nós podemos ter, por exemplo, ao meio-dia, a Terra sem nenhuma iluminação, parecendo que é noite, tá bom? Então, essa sombra que está sendo formada lá na Terra, olha lá, tá dando para vocês verem? Eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes. E aí, conforme o planeta se movimenta, a iluminação volta a chegar. Agora, vamos ver qual é a outra possibilidade. Bom, agora nós vamos representar o que acontece ao contrário, tá? Eu vou ter aqui novamente o Sol. Então, tanto a Lua quanto a Terra se movimentaram, só que agora nós temos o alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol. A Terra está entre o Sol e a Lua. Então, observem lá, não está chegando nenhuma iluminação do Sol na Lua. Então, ela vai ficar totalmente escura no céu.
E aí, conforme o movimento vai acontecendo, a luz do sol vai chegar novamente lá na Lua por causa dos movimentos que tanto o planeta quanto o nosso satélite vão fazendo. E nós temos novamente a Lua sendo iluminada. Então, aqui o sol está incidindo totalmente na Terra e a Terra está bloqueando a chegada dessa luz até a Lua. Conforme o movimento da Terra e da Lua vão acontecendo, esse alinhamento é modificado e aí a luz do Sol chega novamente mostrando a face da Lua que estiver visível para nós aqui da Terra. Vamos registrar? Você pode fazer isso do seu melhor jeito. Você pode representar a experiência que eu acabei de te mostrar. Você pode colocar algumas frases importantes que explique como que ocorre o eclipse, seja com o alinhamento da Terra, da Lua e do Sol, ou do Sol, da Terra e da Lua, que vocês viram que tem diferença, não é mesmo? Mas antes de terminar, antes de você completar esse seu registro, vamos lembrar da nossa missão da semana, a nossa produção de texto. Eu acho que você já deve ter conseguido registrar bastante coisa para essa produção. Então vamos retomar mais uma vez a importância de ter o título, de ter os personagens, as características desses personagens, o que eles vão fazer. Eu propus para vocês uma aventura e estamos a cada dia viajando aí, descobrindo coisas novas. E os personagens da história que vocês vão produzir, o que eles vão descobrir? Eles terão algum desafio, algum enigma, alguma coisa diferente que vai fazer parte aí da jornada deles? E como será o final dessa história? Como será o desfecho dessa história? O que mais pode acontecer? Amanhã iremos organizar o nosso texto para que fique bem clara todas as ideias, para que as outras pessoas que vão ler essa produção consigam entender e viajar com tudo aquilo que vocês escreveram. Então nós ficamos por aqui, eu vejo você amanhã. Até lá! Sejam muito bem-vindos, alunos da EJA. Hoje, o tema da nossa aula é sobre conto e fábula. Muito legal esse tema, né? Então, fiquem ligados porque a aula vai começar. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dois gêneros narrativos bem usuais na língua portuguesa. Esses gêneros são o conto e a fábula. Se são gêneros narrativos, são gêneros que contam uma história. Então a gente vai partir dessa ideia de que são dois gêneros que contam histórias, mas que têm características bem distintas, ok? Vamos começar pelo conto, que é um gênero muito comum e muitas vezes é o primeiro acesso que as pessoas têm aos textos literários, que são os contos, que são textos curtos. Tanto é que em inglês a gente chama o conto de short story, que é uma história muito curta. Mas não é só porque ela é curta em termos de tamanho, não. Estou dizendo isso porque você vai se deparar com contos um tanto grandes que já foram publicados até em formato de livro, como o clássico conto O Alienista, de Machado de Assis. Ele foi publicado em formato de livro, ele tem várias partes e mesmo assim ele é um conto. Aí você pode me perguntar, mas o conto então não é uma história pequena? Pequena não só em relação à extensão, mas em relação à narrativa, em relação ao núcleo narrativo. Então vamos começar a compreender essa ideia. A primeira associação que a gente faz de conto é que é uma história pequena, uma história curta. É um gênero narrativo curto. O foco narrativo do conto ele pode vir em primeira ou em terceira pessoa. O que é que significa isso? Significa que um personagem dentro da história pode narrar as ações que ele está vivenciando. E aí, nesse caso, a gente vai dizer que essa história, esse conto é narrado em primeira pessoa. Ou seja, um personagem dessa história sabe de tudo, ele é consciente daquele acontecimento e ele vai narrando. A gente vai perceber uma distinção muito forte em relação aos verbos, em relação às pessoas, às palavras que marcam a pessoa que fala. Então, um narrador em primeira pessoa, ele vai dizer, na última noite acordei com medo.
Fazia 1 ano que tive aquela experiência. Ou seja, essa marcação aí, na última noite eu acordei com medo, é uma marcação de verbo em primeira pessoa, típica do foco narrativo do narrador personagem. Esse nome também é muito utilizado. Narrador personagem. Significa que o personagem participa da história narrando também, ok? O outro foco narrativo é o foco em terceira pessoa, ou seja, o personagem ele não vive aquela história, ele está assistindo, é como se ele estivesse acompanhando de fora aquele acontecimento. Um conto que começa do tipo, naquele domingo as 2 famílias se encontraram pela primeira vez. Bom, naquele domingo as 2 famílias se encontraram pela primeira vez. Não há nenhum membro desta família narrando a história. Então, quando isso acontece, a gente chama de narração em terceira pessoa. Esse narrador também é chamado de narrador observador, porque ele não está contando a história vivendo, ele está observando aqueles acontecimentos. É importante a gente fazer essa distinção e essa escolha na hora... Vamos imaginar que você vai escrever o seu conto, você tem que fazer essa escolha. É um personagem que narra ou é simplesmente um narrador que observa os acontecimentos de fora? Quando é um personagem que narra a história, a gente tem uma vantagem. Significa que aquele personagem domina aquele contexto e vai ter mais propriedade para contar aquela história. Então essa não é uma escolha aleatória. Se o seu conto, por exemplo, for um conto que vai mergulhar no íntimo, no psicológico de um personagem, talvez seja mais interessante narrá-lo em primeira pessoa, porque a própria pessoa narrando, falando as experiências dela, vai conseguir traduzir isso melhor do que alguém que observa de fora. A gente diz que o conto também tem um núcleo centralizado. Significa que o conflito, o problema narrativo que essa história encerra é único. Eu não posso ter diversos núcleos e diversos conflitos num conto. E é isso que vai distinguir o conto de outros 2 gêneros narrativos que são estudados muitas vezes em paralelo, que é a novela e o romance. O conto ele tem um núcleo centralizado. A novela vai ter um núcleo um pouco maior. Eu não estou falando da novela de televisão, não. Eu estou falando da novela literária mesmo, que é um texto um pouco maior que o conto, com mais conflitos, mais personagens e mais problemas a serem resolvidos. O romance já é um gênero narrativo muito maior, publicado em formato de livro. O Brasil tem vários romancistas famosos, tais como Jorge Amado e tantos outros, que contam histórias muito longas, narrativas muito complexas, que não tem apenas um núcleo narrativo, um foco narrativo. Essa é a grande distinção para o conto. Porque um conto pode ser, por exemplo, a história de uma garota que vai pela primeira vez estudar em uma escola longe da cidade de origem dela, e a gente vai compreender um pouco as dificuldades que ela vai ter nessa cidade até ela conseguir se firmar. Essa é uma história que pode render um romance, ela pode ser uma história gigantesca com vários personagens, ou render um conto, ser muito curta, centralizada na experiência e na vida desta personagem. Então lembra disso, o conto centraliza, ele tem um núcleo narrativo muito bem delimitado. Existem diferentes tipos de conto. E isso é muito interessante porque não torna a literatura algo estático, né? A literatura é algo muito dinâmico. Então existem várias maneiras que os escritores utilizam para manifestar a narrativa que é expressa pelo conto. Existe o conto de fadas, existe o conto maravilhoso, que são contos que brincam mais com a fantasia. Então existem poucos elementos realistas nesses contos. Nós vamos ter personagens que vivenciam histórias que fogem à realidade que os nossos olhos captam. As histórias dos contos maravilhosos, dos contos fantásticos, extravasam os limites da realidade e exageram, muitas vezes, nas possibilidades que a ficção proporciona. São contos que vão ter personagens como duendes, fadas, mágicos, mistérios resolvidos e solucionados por meio de soluções extraordinárias que não compõem muito o ambiente realista, né? A gente vai falar até em níveis de verossimilhança, ou seja, de aproximação com o real. A verossimilhança não é uma reprodução da realidade, é uma aproximação com a realidade. Ou seja, se o conto for um conto contemporâneo, um conto focado em situações muito reais, muito comuns, você não vai admitir que apareça do nada uma fada resolvendo os problemas. Mas se for um conto maravilhoso, um conto fantástico, que viva esse universo da ficção, é possível que apareçam personagens fantásticos que fazem parte desse contexto, dessa situação narrativa. Então é sempre bom entender. Existem contos de humor, existem contos de enigma e de mistério que vão partir da resolução de algum conflito, de algum assassinato, de algum crime, e muitas vezes a gente já tem o indicativo de quem é esse bandido, de quem é esse criminoso, ou muitas vezes o papel dessa narrativa de mistério é exatamente fazer com que a gente descubra quem são os culpados. Então são contos que são construídos também de modo a prender a nossa atenção. Existem muitos e muitos tipos de contos, né?
Existem os contos mais intimistas também, tais como os contos de Clarice Lispector, que é uma escritora que foca no íntimo do personagem, que investiga as profundezas dos sentimentos humanos e que muitas vezes serão contos que não vão focar apenas em ações reais, em acontecimentos, em uma história muito tumultuada, muito impactante, mas histórias que vão nos tocar muito mais no sentido do íntimo, do sentimento, daquilo que está lá dentro das nossas histórias e que muitas vezes não está tão exposto em um conto que é mais focado em situações mais informais. Esse não é o caso de Clarice, longe disso. Dentro de um gênero narrativo, a gente localiza os personagens em um dado espaço e em um dado tempo. Pensa numa linha do tempo, pensa num contexto, nada acontece por acaso. Por mais que você escreva um conto contemporâneo, e às vezes a gente chama de conto contemporâneo, contos feitos com uma linguagem mais moderna, uma subversão às regras, ou seja, que não segue exatamente as regrinhas narrativas, mesmo esses contos mais modernos, eles situam os personagens em um dado lugar e em um dado tempo. Então é importante que a gente foque um pouco nos elementos que compõem o enredo. Os personagens, eles vivenciam uma história em um dado lugar, em um dado tempo. Mas eu preciso de um enredo, que é um elemento fundamental numa construção narrativa, que é a sequência de ações dessa história, que segue uma estrutura rígida, que vem de antigamente, viu, galera? Se você for lá na Poética de Aristóteles, você vai encontrar os pressupostos narrativos das histórias, de como as histórias devem ser contadas. Essas histórias apresentam elementos básicos, o que a gente chama de situação inicial, que é como o personagem se apresenta logo no começo. Vamos imaginar que seja um conto, que seja uma narrativa sobre um casal que se separa. Então, a primeira cena, a situação inicial, vai descrever pra gente os primeiros parágrafos, como esse casal se relaciona, o que é que está acontecendo nessa relação. De repente, vem um elemento modificador. O que é que vai fazer esse elemento modificador? Ele vai instalar o que a gente chama de conflito, problema narrativo que tem que ser solucionado. O conflito pode ser um telefonema que o esposo atende e que gera uma desconfiança nessa esposa, ou seja, há uma instalação de um problema. Deste telefonema surge uma confusão, uma discussão. Os dois decidem que vão terminar o relacionamento. Isso vai gerando um conflito narrativo que prende o leitor até chegar ao ponto que a gente chama de clímax, que é o momento de maior emoção da história, que é quando, por exemplo, a personagem diz ao marido que, enfim, este relacionamento acabou, vamos terminar essa história e eu quero que você vá embora agora. Ou seja, fica um clímax, fica uma situação intensa de acontecimentos que você fica pensando, será que esses personagens vão se separar ou não? Do clímax, a gente caminha para o desfecho, ou situação final, que é o fim do enredo, que precisa encerrar o problema que você colocou lá no início. Não faça um conto e deixe o leitor confuso sem saber como é que essa história vai terminar. Embora alguns contos contemporâneos deixem os finais um pouco abertos, mas é preciso encerrar essa história, encerrar o conflito. Como, por exemplo, o marido resolvendo ir embora e acabar o casamento, ou não. Os dois podem se entender e isso quebra a nossa expectativa. Tem autores que são muito felizes nessa habilidade de fugir à regra, de fugir ao óbvio e de mostrar que a narração pode nos provocar diversas situações e emoções, inclusive a imprevisibilidade do desfecho. Um outro gênero narrativo muito comum que a gente aprende na escola e se depara em diversos suportes, nos livros, hoje tem muitos sites que também contam com isso, vídeos que são feitos a partir desses gêneros, é a fábula. Existem fábulas muito famosas, fábulas que contam histórias que encerram uma moral, que contam diversos acontecimentos voltados para a realidade de animais personificados. Então, sempre que a gente fala em fábula, a gente associa a animais personificados. Qual é a função desses animais dentro dessa história? Esses animais estão representando situações comuns das relações humanas. Eles estão representando sentimentos humanos, situações que os humanos vivem muitas vezes para fazer uma crítica por meio de uma alegoria, ou seja, de um elemento fantástico, de um elemento que vai permitir que a gente entenda aquela situação aparentemente simples, engraçada, humorística, fantasiosa, mas que encerra uma moral. Ou seja, existe uma moral, existe uma lição, existe um ensinamento que faz parte da fábula e que vem sempre no final. A moral segue uma estrutura, a fábula segue uma estrutura muito rígida. Ela parte, muitas vezes, além desses elementos narrativos típicos de qualquer história, ela parte de um título que geralmente, esse título, é o nome dos animais que fazem parte dessa fábula. Nós temos a famosa fábula da cigarra e da formiga. A formiga, coitada, que trabalhava bastante, enquanto a cigarra ficava lá curtindo o verão, até que chegou o inverno, a cigarra percebeu que a formiga, que trabalhou bastante no verão, estava garantida em relação a alimentos, em relação ao trabalho, e a cigarra, que ficou lá curtindo, não podia contar com muita coisa. Foi aí que ela foi pedir ajuda à formiga e a formiga ajudou. Ou seja, é uma fábula que dá uma lição de moral sobre a importância do trabalho, a importância de não deixar as coisas só pela curtição, só pelo prazer.
Essa moral ela vai vir sempre colocada no final da narrativa, porque é como se ela não fizesse mais parte da história. Já houve a narração, o narrador já contou toda a história, a gente viu os diálogos dos personagens, que são muito comuns na fábula, esse conflito, esse diálogo. Tem a fábula do lobo e do cordeiro, que o lobo faz de todas as formas possíveis para conseguir abocanhar o cordeiro, e consegue, porque ele não tem argumentos para conseguir convencer o cordeiro a ceder as investidas dele, ele acaba conseguindo no final pela força. Então tem uma lição de moral aí. Essa moral ela vem no final mesmo destacada. Então eu tenho um título com o nome dos animais, eu tenho toda a narrativa, que também é uma narrativa curta, nunca é uma narrativa tão longa, também é uma narrativa focada no núcleo narrativo, geralmente contada e narrada e vivenciada pelos personagens por meio de diálogos e recursos expressivos, e no final vem uma moral. Essa moral é muito importante porque ela encerra tudo aquilo que os personagens personificados quiseram mostrar pra gente. Eles não estavam ali à toa, eles estavam ali querendo transmitir algum tipo de informação. Sabe o que é legal quando você for estudar esses gêneros narrativos? Tentar construir alguns esquemas para dividir como é que funciona a ação desses personagens, em que tempo eles estão, o lugar. Porque, de fato, os gêneros narrativos exigem da gente uma compreensão estrutural até para entender qual foi a lógica que aquele escritor, aquele narrador utilizou. No caso da fábula, é legal também fazer desenhos tão interessantes quanto esse aqui, ó, que ilustram a situação que é representada pelos personagens. Porque é importante que a gente crie essas imagens, que a gente reproduza mentalmente essas histórias para compreender o percurso desses personagens. E no caso da fábula, essa alegoria, essa fantasia é fundamental. Ela faz parte do cerne do gênero, que é, de fato, brincar com essas estruturas, brincar com esses animais e com esses sentimentos. Ok? Então, quando a gente falar agora de conto e de fábula, você já vai saber que a fábula é um gênero narrativo focado numa história vivenciada por animais, que encerra uma moral, e que o conto é uma história curta, focada em um núcleo muito bem centralizado, e que ambos os gêneros narrativos, o conto e a fábula, se sustentam em torno de um enredo muito bem estabelecido. Ok? Então, conto e fábula foram os gêneros narrativos temas dessa aula. Muito obrigado. Oi, eu sou o maestro Emiliano Patarra, da Orquestra Jovem Municipal e da Orquestra Cruz Sinfônica, e a gente está no Falando de Música, esse espaço dentro do Saberes em Casa em que a gente conversa toda quarta-feira sobre o mundo maravilhoso dos sons. Nosso assunto de hoje é a banda. Quem saberia me dizer que instrumentos tocam numa banda? Vamos conversar sobre isso? A gente espera que vocês gostem e se encontre de novo na próxima quarta. Até lá! Casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Que versão legal dessa música! Vocês prestaram atenção nos sons que essa banda faz? Olá, eu sou o professor Charles e quero te mostrar hoje os sons que você curte quando escuta uma banda. Claro que você escuta várias bandas. Então você já sabe que uma banda é formada basicamente de guitarra, baixo elétrico, bateria e vocal. Mas como é que todos tocando juntos fazem esse negócio ficar tão legal?
Vamos analisar, escutar cada um deles separadamente. Não confunda, isso não é um violão magrinho, é uma guitarra. Ela também tem 6 cordas e faz tantos acordes quanto o solo. Você não vai esquecer dela porque ela tem esse som mais fininho, é um som mais agudo. Geralmente ela é tocada com auxílio de uma palheta. A palheta é essa pecinha pequenininha de plástico na mão do guitarrista. Esse é o contrabaixo. Ao contrário da guitarra, o som do contrabaixo é mais grave, é mais grosso, e o contrabaixo geralmente tem só 4 cordas. Essas cordas também são bem mais grossas do que as cordas da guitarra. Bateria. A bateria, sozinha, já é um conjunto de instrumentos. É, isso mesmo. Ela é um conjunto de tambores e de pratos com tamanhos diferentes. E é usado para tocar a bateria o que é chamado de baqueta. São 2 palitos de madeira, mas não é de qualquer madeira, eles são especiais. Sente esse som e olha como mexe com a gente. Vocal. É claro que tudo isso toca para acompanhar o vocal. Isso, o vocal é feito pelo vocalista. Vocal vem de voz. E é ele que traz a letra cantada. E o vocalista pode ser o ou a. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma ou mais pessoas cantando juntas. I bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us guys, you know I love you more. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Se você prestar bastante atenção, vai perceber que eles não tocam todos de uma vez ao mesmo tempo o tempo inteiro. Cada um tem um lugar certo, um momento certo dentro da música para entrar e tocar. E em alguns momentos eles tocam todos ao mesmo tempo, mas em vários momentos. Preste atenção na execução e você vai perceber que não é isso que acontece. Vamos ver se você lembra dos sons, dos instrumentos que aparecem em uma banda. Vamos fazer assim. Nós vamos escutar e aí você vai dizer qual foi o instrumento que tocou. Combinado? Escuta e me fala que instrumento é esse que está tocando. É, isso mesmo, é o instrumento mais agudo da banda, a guitarra. Agora escuta esse com muita atenção. É isso aí, acertaram o contrabaixo.
contrabaixo, o do som mais grave, o de 4 cordas. Agora escuta esse. Vou te dar uma dica. É aquele que mexe até com as batidas do coração. Com a minha dica ficou fácil. Mas é isso mesmo. É a bateria. Tá certo. Falta só um. E aí, faltando só um, fica mais fácil ainda. Mas escuta só. Que som é esse? About your plans to make me blue. É claro que você sabia qual era. Parabéns! Você acertou todos os instrumentos. A guitarra, o contrabaixo, a bateria e a voz. E é isso tudo, galera. Parabéns para você que conseguiu reconhecer. E agora, a partir de agora, quando você escutar suas bandas prediletas, você vai conseguir identificar instrumentos diferentes. É claro que os instrumentos de uma banda não são só esses. Os instrumentistas vão colocando outros instrumentos que eles achem que tem um som bonito e que podem ficar bonito na música que eles fizerem. E agora, da próxima vez que você estiver ouvindo música com seus amigos, com a sua família, você vai poder dizer que conhece os instrumentos que estão ali, pelo menos os instrumentos básicos de uma banda. Obrigado, por hoje é só. Se cuidem, até mais! Agora são vocês, hein? Grande beijo pra vocês e até a próxima! Não esquece! E esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã eu espero vocês nesse mesmo horário, das 9 às 10h30 da manhã. E se você perdeu algum programa, é só acessar o portal da Educação. Até amanhã. Tchau, tchau!